E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é um corte da live que nós estamos fazendo toda semana. Se você quiser saber mais sobre as lives e participar, ativa o sininho de notificações aqui no YouTube para você sempre ser avisado quando nós estivermos fazendo as nossas lives. E também siga a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais, que eu sempre estou avisando lá quando vai rolar, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá então. Vocês já estão vendo aqui, né, funcionando o efeito. Eu não consegui estudar muito sobre esse assunto hoje, foi muito corrido aqui para mim, mas eu gastei uns 10 minutinhos aqui antes da aula para dar uma olhada, para ver como está funcionando para poder trazer para vocês, beleza? Vocês podem ver que eu estou utilizando a tatuagem aqui já, ela está na pele e ela também se movimenta, ó. O grande problema que eu vi na maioria dos efeitos por aí é que ela fica parada, ela não se movimenta junto com o corpo. Aqui a gente fez uma movimentação, com certeza cabe muito ajuste aqui em cima ainda. Cabe muita coisa aqui pra gente melhorar essa tatuagem, mas eu já quis trazer uma movimentação porque eu acho que dá um detalhe diferente e fica legal, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou fechar esse projeto aqui. Eu nem salvei, tá? Se eu precisasse dele, eu não teria. E vou criar aqui um projeto novo, blank. E é importante eu criar um projeto novo porque eu quero explicar para vocês os principais problemas, as principais coisas que são necessárias aqui dentro para a gente conseguir fazer funcionar da forma correta. O primeiro é que quando você vier aqui na segmentação, para fazer a segmentação, você ainda vai encontrar só o person e o hair. Você não vai encontrar um skin segmentation, segmentation ou então o roupa segmentation, né? Alguma coisa que vai segmentar a roupa. Então, tudo isso você precisa configurar depois. Para você utilizar a segmentação de pele, você vai vir aqui no Segmentation, vai clicar no Person. Beleza, vim aqui na minha câmera, né, ativei a primeira segmentação, Person Segmentation. E agora, quando eu venho aqui e clico na minha textura, eu vejo aqui ó, o Type, que é uma coisa nova que não tinha antes. Então aqui no Type, você pode escolher entre Person, Hair e Skin. Então tá aqui a nova opção do Skin Segmentation, tá? Aqui já fala de cara que essa segmentação não é suportada pelo Facebook. Então, você pode vir aqui, ó, Project Edit Properties, Platforms e desativar aqui o Facebook, que já vai funcionar para o Instagram, beleza? Bom, e agora que a gente já fez a segmentação, como que a gente vai conseguir, vai começar a ver os resultados? Eu vou criar aqui um retângulo, assim como a gente já fazia na segmentação antes, né? A gente precisa de um retângulo, aqui o material, vou colocar esse material em flat para que ele não sofra o efeito da iluminação do ambiente. E agora eu vou colocar aqui ó, o Person Segmentation, que na verdade nós colocamos como Skin, né? Eu vou até renomear essa textura para Skin Segmentation. Beleza, então vocês estão vendo aqui que ele está praticamente recortando a minha pele do jeito que ele quer. Para a gente poder adicionar uma cor, era só colocar uma cor aqui na Skin. E para poder aplicar sobre a pele, a gente vem aqui e altera para Multiply, ou Add, ou Screen, entendeu? Ou o Replace, né? Só que o Subtract, que ele inverte as cores, né? Se você coloca o roxo, fica aqui. Se você coloca o vermelho, fica azul e tal. E aqui no Multiply, nossa pele fica rosa. Então, se você quiser só um efeito de deixar a pele rosa, tá aqui, bem simples, tá? Beleza. Se você quiser... não usa o alpha. Olha, se você quiser usar o alpha, quando você colocar o alpha aqui, ó, ele vai funcionar também. Dois funcionam basicamente da mesma forma, tá? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. E se a gente quiser agora colocar uma tatuagem? Primeiro vamos selecionar aqui a textura que a gente vai usar. Deixa eu abrir uma nova aba. Vou colocar aqui... Espera aí que meu celular caiu. Caramba, só hoje já foi duas quedas. Tatu, PNG. Eu pesquisei, galera, e não achei uma com várias imagens. E aí, por fim, eu achei uma
Eu achei essa imagem aqui, com várias figuras, né? E é essa aqui que eu vou usar, tá? Então vou arrastar aqui para o meu projeto. Vou alterar aqui o compressão para none, né? Beleza, e eu posso aplicar aqui e pronto, já está resolvido, né? Já estou aqui com a minha segmentação, a pele, né? Já está aplicando aqui na pele, mas está acontecendo aquilo que eu falei para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Está acontecendo bem aquilo que eu falei para vocês antes. Primeiro que a textura não se mexe, ó, ela fica estática. Segundo, que tá pegando aqui na área do meu rosto, eu não quero que pegue aqui, eu quero que fique aqui para baixo, né, na área do pescoço para baixo. Então, eu vou ter que mexer nisso aqui através do patch. Para isso, eu vou jogar aqui para o Patch Editor. Tá aqui o Patch Editor. Vou arrastar minha textura nova e vou começar a trabalhar com ela. Bom, primeira coisa, quando eu for, se eu quiser movimentar ela, eu vou ter que utilizar aqui um Texture Transform. Texture Transform, vou ligar aqui, 2D Transform Pack, né, que a gente utiliza para fazer a movimentação da textura, e aqui eu vou jogar ela para baixo, então vou mexer no Y. Menos 0,5 ela vai para cima, então 0,5 ela vai para baixo. Olha só. Vocês podem ver que está ficando umas linhas aqui, ó. Essas linhas, por que elas aparecem? Quando você... Não, está em fundo branco, não está em PNG. Quando você vê aqui esses pontinhos, olha só. Aqui esses cantinhos onde tem essas pontas, ó. Quando você movimenta a textura, ela pega essa última linha aqui dos pixels. Então, o pixel que é branco fica transparente ali, mas o pixel que é escuro, ele fica a linha. Então, por isso que está ficando desse jeito. Para a gente resolver isso aqui, eu vou abrir Review em Explorer. Ele vai abrir aqui para mim. E agora eu vou abrir com Photoshop. Então, nós vamos mexer na configuração aqui pelo Photoshop. Galera que tá pelo Instagram aí, pessoal, nós estamos fazendo uma live falando sobre segmentação lá no YouTube, tá? Beleza, já abriu aqui. Aqui o que eu vou fazer, pessoal, é tirar essa linha preta que tá ficando aqui nessa última linha aqui da minha imagem. Então eu vou pegar aqui a ferramenta borracha, né? Vou colocar ela aqui macio e vou apagar aqui essa última linha. Vou meio que fazer um degradezinho aqui bem suave. Agora eu vou pegar a borracha dessa e duro, tá? E para garantir que não vai ficar nenhuma linha, nem cinza, nem nada. E vai apagar 100% aqui esse último pixel. E aqui a gente fez um degradezinho. Beleza, mais um ajuste que eu quero fazer é alterar aqui, ó, o tamanho da imagem. Então venho aqui, imagem, tamanho da imagem. Eu vou colocar ela 512 por 512. Ok, salvei. Quando eu jogar no Spark, vai ficar bem melhor comprimido. Já fez a alteração? Já. Vocês podem ver que a linha, aquela linha preta que estava ficando aqui, ela sumiu, tá? Ela não está aparecendo aqui mais para mim. Eu já tô com a tatuagem aqui embaixo. Eu coloquei o valor muito embaixo, né? Deixa eu colocar 0,5. Vocês vão ver que já está aqui em cima agora. Ó. Tá vendo? E agora sim a gente fez um degradezinho, ó. Tava bem mais suave e vai aparecendo. Agora a gente vai fazer os occluders, né? Para o rosto a gente não quer que essa tatuagem apareça. Então para isso nós vamos criar aqui um Face Mesh. Ativar olhos e boca. A gente não quer que bugue. Criar um novo material. Vou chamar esse aqui material tatuagem. Esse aqui de baixo vai ser o material rosto. Agora eu vou extrair a textura do Face Tracker, né, para jogar aqui nesse meu material rosto. Colocar ele em flat. Textura do Face Tracker. E beleza, já fez o recorte aqui para mim. Eu poderia usar o Face Mesh Mask aqui para suavizar mais essa transição, tá? Não vou colocar aqui, mas vocês já sabem. Vocês podem adicionar aí quando vocês forem fazer. Beleza, já está aqui funcionando. Já estou com a tatuagem aqui nessa parte de baixo, né? Em cima não. Ó. Beleza. Mas e agora? Como que eu consigo fazer a movimentação dessa textura? Para isso, eu vou utilizar aqui a movimentação da cabeça. Vou pegar aqui o Face Tracker. A outra coisa que vocês poderiam usar era o template do Neck Decoration, né? E passar aquela posição do Neck Decoration para cá.
para movimentar também. Mas eu vou fazer aqui porque é a forma mais simples de fazer. Beleza. O que eu preciso é da posição aqui do rosto. Então tem o 3D Position. Eu vou dar um pack nele, né? Que a gente vai separar os três eixos X, Y e Z. Então aqui o X a gente tem a posição lateral do nosso rosto. O Y para cima e para baixo e Z profundidade. Como a gente está trabalhando com uma imagem aqui no retângulo, nós não temos profundidade, nós temos apenas X e Y, ou seja, para cima, para baixo e para os lados. Então, eu vou precisar de um pack para juntar tudo isso, só que o meu pack tem que ser Vector 2. Beleza, liguei aqui. Vocês podem ver que ele já subiu aqui em cima de novo a tatuagem. Eu precisaria adicionar aqui um 0,5 para ele descer. Aí está aqui embaixo. Ok. E agora eu vou passar esses valores para cá. Como eu preciso ter esse 0,5, eu vou criar aqui um Edge. Edge 0,5. E agora vocês vão perceber uma coisa bem interessante, que é, quando eu levantar a cabeça, a tatuagem está indo para baixo. E quando eu abaixo a cabeça, a tatuagem está subindo. Tá vendo? Isso acontece porque a configuração de um retângulo, de um canvas e a configuração de um objeto na cena, tipo um face tracker, um 3D, é invertida. Então nós precisamos inverter esse valor para quando eu subir a cabeça, a tatuagem também subir junto. Então eu vou utilizar aqui um multiply menos 1. E agora quando eu subir, a tatuagem vem junto e quando eu descer, a tatuagem desce junto, tá vendo? Ó. Beleza. Esse movimento para cima e para baixo a gente já tem. Agora vamos fazer o movimento lateral. Se eu ligar aqui direto, ó, vocês podem ver que já está funcionando, mas está mexendo muito devagar. Eu vou usar um multiply aqui para aumentar um pouquinho essa movimentação. Vou colocar aqui um 3, ó. E agora já está mexendo mais ou menos junto, tá vendo? Beleza. Pronto. Então já está aqui funcionando a nossa tatuagem. Se vocês quiserem posicionar mais para baixo, pode mexer nesse edge aqui, colocando 0,7 ou 0,6. O valor que vocês quiserem, tá? Então você ajusta aqui como você quiser e já está posicionado. Se você quiser adicionar uma tatuagem no rosto, você cria um face mesh e coloca aqui a tatuagem. E basicamente é isso aqui, essa parte do efeito, beleza? Então vou esperar vocês tirarem um print aí. Quem quiser já fazer hoje o seu filtro. E a gente já vai partir para a nossa outra versão, onde nós vamos colorir as roupas, camiseta e tudo mais. Lembrando que isso aqui que está aqui, ó, é a imagem, tá? É essa imagem aqui que eu peguei. Aqui está o retângulo onde está a nossa tatuagem. E eu tô com esse face mesh aqui, que é a oclusão. Face mesh oclusão, só para vocês saberem. Se quiser utilizar um retouch, pode adicionar aqui um face mesh. Criar um novo material, né? Retouching. Vou chamar aqui material retouch. Só, retouching aqui, 50 e... Beleza, tá funcionando o nosso retouch. Se quiser deixar isso aqui mais suave, essa linha, clica aqui no alpha, né? Utiliza o face mesh mask. E agora vocês vão ver que está bem mais suave já a transição. E está pronto o nosso efeito. Beleza, então esse aqui já está resolvido. Agora vamos lá para nossa segunda alteração de cor. Vou criar aqui o meu projeto do zero, né? Vou colocar aqui na minha webcam. Ok. Beleza. Então agora a gente vai descobrir como que nós podemos fazer o recorte de tudo e deixar somente a roupa. A minha roupa é azul, eu não sei se vai ficar tão legal, mas a gente pode usar os outros exemplos depois com as roupas mais claras para poder testar. Todo mundo de roupa escura também, né? Esse amarelo aqui acho que vai ficar legal depois. Tá, vamos lá então. De novo eu vou adicionar um retângulo, fazer o preenchimento. Criar um materialzinho, né? Esse materialzinho vai ser como flat. Ok. E agora nós vamos extrair lá de novo. Então vou ali em câmera, segmentation, person. Então aqui a gente já tem a segmentação da pessoa. Agora eu vou lá
no câmera. Vou extrair mais um, person de novo. Então esse aqui vai ser o person segmentation. Esse aqui vai ser o hair segmentation. E agora eu vou extrair mais um segmentation aqui. E esse aqui vai ser o skin segmentation. Então, skin segmentation. Beleza, já estou com as minhas 3 segmentações aqui, né? Então tá. Como que eu vou aplicar uma imagem ali em cima? Eu vou Ctrl Alt P para abrir o nosso Patch Editor. O meu material aqui, vou jogar aqui para o Patch. Beleza. Agora eu vou começar a jogar as minhas texturas de extração aqui. Bom, vamos lá. Vou criar um pack aqui como Vector 2. Aqui primeiro eu vou passar... deixa eu extrair a textura da câmera. Câmera. Aqui, o RGB, beleza. Estou passando a textura da câmera. E o que eu vou fazer, pessoal, quando eu crio um pack aqui em Vector 2, eu separo os canais, sendo RGB esse primeiro e esse último aqui sendo o alpha, ou seja, sendo um recorte, a transparência da imagem. Então, se eu colocasse aqui esse alpha, vocês poderiam ver que ele faz o recorte do Person Segmentation. Se eu colocasse o Hair Segmentation, vocês iam ver que ele faria o recorte do cabelo. E se eu colocasse aqui o Skin Segmentation, ele faria o recorte aqui da pele, tá vendo? Então, como que eu posso usar todos esses recortes aqui para poder alterar? Eu vou utilizar aqui um Subtract. Subtract, ligando esse alpha nesse alpha. E se eu ligasse aqui, ele já estaria unindo agora o Hair Segmentation, tá tirando o Hair, e tá tirando o Person Segmentation, tá vendo? Não tem o que estava em volta de mim. Olha só. Se eu colocasse o Hair. E agora, eu vou criar mais um Subtract. Vou ligar aqui. Vou colocar também o Skin Segmentation. Vocês já conseguem ver aqui, pessoal, que tá pegando somente a minha camisa, ó. O restante não tá aparecendo mais, tá? Então, beleza. Vamos agora brincar com esse material. Eu posso tanto alterar a cor aqui, ó. Um detalhe importante. Se vocês observarem bem, ele tá também colorindo a minha barba aqui. Então, como ele faz o recorte do cabelo, o recorte do fundo e o recorte da pele, não tem nada que pega na barba. Para isso, a gente precisaria fazer a oclusão disso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu usasse um Face Mesh. Cadê o Face Mesh? Desmarcar. Extrair a textura. Criar um material, né, para esse Face Mesh. Vou chamar isso aqui de material camiseta. Esse aqui vai ser o material rosto. Vou colocar aqui em Flat, né, e Face Tracker Texture. E beleza, agora vamos colorir a camiseta. E tá vendo? Já tá com um recorte melhor. A gente poderia fazer outras formas também. Eu poderia fazer aquele mesmo sistema ali de Texture Transform, recortado aqui para baixo? Poderia. Vai ficar legal? Bom, talvez sim, talvez não, tá? Tem outras formas de fazer o recorte aqui, mas eu não cheguei a testar muitas outras. Eu não sei qual seria a melhor nesse exato momento. Eu só quis trazer isso aqui para vocês. Outra coisa, se vocês quiserem utilizar uma textura, vamos pegar aqui aquela mesma textura da tatuagem. Tá aqui, none. Vou arrastar ela. Vou ligar o RGB aqui. Beleza, olha só. A textura agora está aqui aplicada na minha roupa. Se eu colocasse esse material como Multiply, agora a minha roupa ela é azul e está com a textura da tatuagem, tá vendo? Então a gente conseguiria já... Vocês conseguem ver? Deixa eu colocar a roupa amarela lá. Olha só. Tá vendo? Ele fez o recorte da camiseta para mim. E tá com o Multiply, ó. Se eu colocar em alfa, ele praticamente apaga toda a camiseta e fica com a textura que eu adicionei, tá? Se você me perguntar, tem como colocar um PNG
uma textura da galeria aqui aplicada na roupa? Tem sim. Para isso você pode vir aqui, né? Gallery Texture. Texture, Gallery Texture. Arrastar aqui. E ligar o RGB aqui e pronto. Como nós não temos uma textura aqui nesse momento, né? No Gallery Texture, ele fica desse jeito aqui. Se você adicionasse uma textura aqui na configuração, olha só, ele já apareceria ali e apareceria o botãozinho para a pessoa substituir pela mídia que ela quiser. Então, deixa eu pegar alguma outra imagem aqui, galera. Peguei uma aqui, mas ficou meio esquisita. Mas dá para vocês verem já que substituiu pela outra imagem que eu coloquei. Deixa eu colocar ela como alfa. Olha só. Substituir a minha camiseta por outra imagem, tá vendo? Eu peguei uma imagem de arco-íris aqui e arco-íris não, né? Várias cores e ela substituiu. Então dessa forma que vocês conseguiriam ligar direto, tá? Vamos colocar aqui occluder, retângulo, camiseta. Adicionar aqui um face mesh, né? Que vai ser o face mesh retouch. Criar um material. Alterar para retouching. E pronto. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações e saber quando a gente estiver fazendo mais lives e fazer a sua pergunta. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo.